O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunindo-os juntos a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor, referindo-se a Jesus, disse: quando ainda vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com a segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham a roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes um guarda, ide, guardai o sepulcro, como entendeis. E saindo eles, puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje, no sábado de Aleluia, sábado santo, a liturgia é um dia litúrgico, não existe uma liturgia própria para esse sábado, né? A igreja está em silêncio, né? Mas aí o amigo de vocês achou por bem ler essa parte do Evangelho que fala justamente do sábado, né, depois da paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que é que Jesus, então, está fazendo no dia como o de hoje, né? O que foi que Jesus fez? Porque a gente recorda, né? Jesus, ele humanamente, né, morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira santa, né? E ele vai, então, passa aí o resto da sexta-feira, passa o sábado todinho e vai ressuscitar nas primeiras horas do domingo, né? Ou seja, do 3º dia. E nesse intervalo, né, lógico, não dessa forma cronológica como nós humanos conhecemos, mas nesse intervalo de tempo que para Jesus poderia ser ali um piscar de olhos, mas para nós seres humanos conta-se aí um dia, 2 dias, né? O que é que Jesus estava fazendo nesse meio intervalo? Se a gente for ler o catecismo da igreja, no artigo 5º, né, parágrafo a partir do 631 até o parágrafo 637, a gente vai ver que Jesus, ele desceu à mansão dos mortos, aos infernos. E essa palavra infernos aqui não se diz como aquele inferno que a gente está acostumado a refletir, né? Mas se trata do Sheol, ou então o Hades, que é a mansão dos mortos. Os justos da antiga aliança, quando eles faleciam, eles não tinham o céu, porque nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele instaura o reino dos céus. E os justos da antiga aliança, eles iam para um local que não era o céu. Então, eles iam para esse local chamado Sheol, ou então Hades, ou então a mansão dos mortos, ou então, assim como a pregação apostólica do início da igreja, também chamada de inferno. Tanto é que o catecismo da igreja vai falar justamente nesse termo, vai dizer assim: Cristo desceu aos infernos. Vamos ler aqui um pouco, né, o parágrafo 633, para a gente procurar entender um pouco. Diz assim: a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, o Sheol, ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus e justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Não precisamente essas almas santas que esperavam São precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para
destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que haviam precedidos, né? Então essa aqui é só uma parte, né, que fala sobre a descida de Jesus aos infernos, ou seja, a mansão dos mortos. Se você tiver curiosidade, você pode ler, né, lá no artigo 5º, parágrafo a partir do 631 do Catecismo da Igreja. Então, nós dizemos isso no credo, né? Desceu à mansão dos mortos, ou seja, Jesus Cristo foi lá resgatar os justos da antiga aliança: Abraão, Moisés, Noé, Sara, né? Todos homens e mulheres que viveram piedosamente com o temor de Deus, né? Acreditando, né, em Deus, nosso Senhor, cumprindo seus mandamentos. Então Jesus Cristo foi lá, foi pregar a boa nova lá na mansão dos mortos e resgatar os justos, né? E aí quando Jesus faz essa atividade, Jesus, quando ele ressurge com a sua ressurreição gloriosa, então Jesus instaura o reino dos céus, e aí aquelas almas dos justos da antiga aliança vão para o reino dos céus, e desde a morte e paixão, desde a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, todas as almas vão para o céu, ou aquelas que não forem fiéis a Deus vão para a ausência de Deus, para o largo ardente, onde o fogo de lá não se apaga e o verme deles vive eternamente, né? Então, meus amados irmãos, nós podemos refletir também sobre a nossa própria morte, não é? Por quê? Jesus Cristo, ele assumiu toda a nossa realidade humana, com exceção do pecado. E aí Jesus Cristo, o que é que acontece? Ele enfrenta a morte, a nossa morte. Então Deus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então, nós vimos aqui, né, no Catecismo da Igreja, que a alma de Cristo Jesus, ela não morreu, né? A nossa alma, ela não morre, gente. A nossa alma, ela é indestrutível, né? Então, o corpo de Jesus ficou, né, esse tempo aí, as últimas horas da sexta-feira, todo sábado. O corpo de Jesus ficou aqui nesse tempo nosso, mas a sua alma não morreu. Ela é eterna, igual a nossa. A nossa alma é eterna, ela foi criada por Deus e ela não morre. Ela vai viver eternamente, né? Agora, lógico, né, gente? Quando nós morremos, nós temos dois destinos: ou viver felizes eternamente com Deus, no paraíso eterno prometido aos eleitos e fiéis a Deus, aos homens e mulheres piedosos que foram tementes ao Senhor e quiseram cumprir seus mandamentos e morreram na sua amizade, ou seja, em estado de graça. Ou então nós vamos viver infelizes eternamente na ausência de Deus, onde lá o fogo não se apaga e o verme deles lá vive eternamente. Ou seja, é uma morte eterna. É a segunda morte, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21. É só ler as Sagradas Escrituras e o Catecismo da Igreja, que nós vamos entender que nós estamos neste mundo de passagem e que temos uma alma para contribuir para a sua salvação. Porque Jesus Cristo, ele redimiu toda a humanidade, mas o mesmo Deus que nos salvou sem nós, ele não quer que... Aliás, o mesmo Deus que nos criou sem a nossa contribuição, sem a nossa participação, ele não quer nos salvar sem a nossa contribuição e participação. Nós temos, sim, que obedecer os mandamentos de Deus, sermos piedosos, sermos valentes guerreiros do Senhor, lutando contra o pecado para cumprir o seu mandamento, os 10 mandamentos e o mandamento do amor que ele nos deixou, né? Ele disse: eu vos dou um novo mandamento, amei uns aos outros como eu vos amei. Então, o cristão, o filho de Deus, tem que lutar para cumprir os mandamentos de Deus, ser um homem piedoso, para viver eternamente com Deus, nosso Senhor. Não é? Então, que nós possamos pedir à nossa mãezinha do céu querida essa sabedoria de trocar os bens do tempo pelos da eternidade, de estar sempre refletindo sobre essas realidades eternas. E que, se for da bondade e da misericórdia de Deus, que nós sejamos contados entre os eleitos de Deus,
para sermos felizes eternamente. Agora, cuidemos, amados irmãos, cuidemos da nossa vida, porque muitos por aí não estão falando as realidades eternas. Infelizmente. Isso é verdade. Então a gente tem que estar atento ao que diz o catecismo da Santa Igreja, atento ao que diz a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, atento à santa tradição da Igreja, para podermos caminhar seguros e um dia, quem sabe, Deus ter misericórdia de nós e quem sabe um dia Ele possa, assim como Ele diz àquele homem lá na cruz, quem sabe Ele possa olhar com misericórdia para nós e dizer: olha, meu filho, eu sei que você é pecador ou pecadora, né? Falando para a mulher também. Eu sei que você tem suas fragilidades humanas, mas você tentou. Você viu que era pecador, miserável, mas você tentou pelo menos. Eu vou agir de misericórdia para com você. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hein? Já imaginou nós vemos isso, amados irmãos, no leito da nossa morte, igual aquele ladrão arrependido, contrito com nosso Deus. Quem sabe a gente escuta isso, amados irmãos. Quem sabe a misericórdia de Deus possa ser derramada em nós, em nossas almas, e nós ouvimos isso da boca do próprio Jesus de Nazaré. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, meu filho, porque você viu a sua realidade pecaminosa e você se esforçou para fazer a minha vontade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver, nem morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Nossa Senhora.